Olá a todos. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente no conflito da Ucrânia. Hoje temos que falar de diversos pontos importantes. Vamos abordar diferentes movimentações no front. Vamos falar de vários combates que estão sendo travados com coragem e determinação. Vamos relatar capturas ocorridas recentemente e também falaremos da situação crítica, mas ainda cheia de resistência, das tropas ucranianas que haviam sido cercadas, ou estavam muito próximas de serem cercadas, em uma área da região de Donetsk, ao sul da cidade de Kostiantynivka. Mas antes de começarmos com todas as informações de hoje, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Portanto, se vocês acompanham o canal com frequência e gostam do conteúdo, e se ainda não são inscritos, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Agora, sem perder mais tempo, vamos direto ao que está acontecendo na linha de contato. Em primeiro lugar, precisamos falar de duas localidades que temos mencionado bastante nas últimas atualizações: Novopil e Selenipole. Segundo relatórios de diferentes fontes, incluindo a Yassur e a Surya Maps, o exército russo teria tentado avançar nas últimas horas tanto ao sul de Novopil quanto ao norte de Selenipole. Estas ofensivas estariam pressionando muito a defesa ucraniana em ambas as localidades. No entanto, apesar da dificuldade do momento, as forças ucranianas seguem resistindo bravamente, enfrentando o avanço russo com tudo o que tem. É importante lembrar que certos setores de Selenipole e de Novopil já estão sob ocupação russa, o que deixa as forças ucranianas com menos espaço para manobra. Mesmo assim, os defensores ucranianos estão firmes, resistindo ao cerco iminente por flancos norte, sul e leste, e enfrentando uma situação extremamente desafiadora com coragem inabalável. Dado tudo o que tem acontecido e os últimos movimentos observados nesta região ao longo da última semana, parece provável que, no curto prazo, Selenipole e Novopil possam cair sob ocupação russa. No entanto, isso ainda está por ser confirmado, e a resistência ucraniana tem demonstrado, repetidamente, que mesmo nas piores circunstâncias, não se entrega facilmente. Outro dado muito relevante vindo da Surya Maps tem a ver com Odradny, e com algo que já comentamos várias vezes aqui no canal. Após a ocupação de Odradny, observou-se como o exército russo começou a se mover em direção ao oeste, tentando se aproximar da localidade de Komar, mais especificamente da parte oriental de Komar. Esta é a próxima localidade importante sob controle ucraniano nessa região, depois da batalha por Velika Novosilka. No passado, vimos as forças russas se aproximarem de Komar pelo sul, conquistando a vila de Vezele. No entanto, seus avanços foram limitados ao sul de Fedorivka. Agora, com a perda de Odradny, os russos tentam novamente pressionar Komar, desta vez a partir do leste. Durante os últimos dias, os russos tentaram, com lentidão, avançar nessa direção. Segundo relata a Surya Maps, nas últimas horas, os russos lançaram ataques contra os arredores de Komar. No entanto, esses ataques foram vigorosamente repelidos pelas defesas ucranianas. Isso confirma o que já mencionamos antes. Não é fácil avançar por campos abertos, especialmente quando se trata de atacar uma cidade bem fortificada. Tudo indica que o exército ucraniano está preparado e bem posicionado para resistir a esses assaltos. Eles estão aproveitando o terreno aberto entre Odradny e Komar para conter os russos antes que cheguem perto demais. A situação atual é essa. Os russos estão tentando romper, mas suas investidas estão sendo recusadas com firmeza pelas defesas ucranianas. Precisamos observar com atenção se os russos vão manter a intenção de atacar Komar diretamente, ou se vão procurar outra forma de tentar furar as defesas, já que, por enquanto, estão enfrentando uma barreira firme e determinada do exército ucraniano. O mais importante é que se concretizou o que prevíamos, que os russos tentariam atacar Komar a partir de Odradny. Mas, como dissemos, Komar está pronta para resistir, e a Ucrânia está mostrando mais uma vez que não cede terreno facilmente. Vamos continuar, e agora nos mover bastante para o Nordeste. Vamos falar de um ponto muito comentado nos últimos tempos: o setor ao sul de Kostiantynivka. Esta é uma linha de frente onde a pressão russa tem sido intensa e contínua.
Para contextualizar, Kostiantynivka é uma cidade crucial na defesa ucraniana. Ela funciona como ponto logístico fundamental para várias linhas de defesa, e por isso tem sido alvo de ataques intensos por parte da Rússia. No entanto, vale destacar que setores como Chassiv Yar e Toretsk seguem firmes e resistem ao avanço russo, graças à bravura das tropas ucranianas. O ponto mais relevante no momento é todo o setor ao sul de Kostiantynivka, onde temos visto nas últimas semanas e até nos últimos 2 meses, podemos dizer, um aumento expressivo nos ataques russos. Com isso, também houve um aumento visível nas tentativas de avanço. Sempre dividimos a operação russa ao sul de Kostiantynivka em 3 fases: curto, médio e longo prazo. O objetivo de longo prazo seria tomar Kostiantynivka. O de médio prazo envolveria os flancos de Toretsk. Já o objetivo imediato era tomar a localidade de Stara Mykolaivka, um ponto defensivo muito relevante para a Ucrânia. Os russos começaram lançando ataques diretos contra Stara Mykolaivka. Apesar de conseguirem uma pequena entrada na localidade, não conseguiram manter avanços significativos. Como é comum em sua tática, passaram então a tentar flanquear o inimigo. Primeiro capturaram Oleksandropilha, depois Romanivka, e em seguida aumentaram a pressão contra a localidade de Zaria. Zaria está localizada logo acima de Stara Mykolaivka e Dilivka. No dia anterior, já havíamos comentado que os russos haviam conseguido se estabelecer em grande parte de Zaria, o que colocou o exército ucraniano em uma situação muito complexa, mas longe de ser uma derrota. Apesar da pressão crescente, os ucranianos continuam lutando com bravura. Mesmo cercados, mesmo sob intenso bombardeio, as forças de defesa ucranianas seguem combatendo cada metro de território com determinação, conscientes da importância estratégica dessa área. Para sair de Stara Mykolaivka, haviam se reduzido bastante as posições pelas quais o heróico exército ucraniano podia se retirar. Essas posições agora estavam não apenas sendo atacadas com drones e com artilharia, como já vínhamos observando, mas também, em algumas situações, até mesmo com armas curtas, o que mostra a intensidade do combate. Os caminhos que o exército ucraniano tinha, ou ainda tem, para sair tanto de Stara Mykolaivka quanto de Yevhenivka, são majoritariamente trilhas laterais, porque a estrada principal já estava, infelizmente, praticamente sob controle russo. Esta era a situação que se descrevia até o dia anterior. E o que está acontecendo agora? Vários relatos apontam que o exército ucraniano tem realizado retiradas táticas de alguns setores. Isso não representa uma derrota, mas sim uma movimentação estratégica, combinando retiradas recentes com outras realizadas há mais tempo. Como já comentamos anteriormente, é possível que o exército ucraniano tenha começado a se retirar de parte deste setor há dias. Já havia informações de movimentos ucranianos sob ataque durante a retirada, mas não havia clareza quanto à escala. Ou seja, não sabíamos exatamente quantas tropas permaneciam em Stara Mykolaivka e Yevhenivka, nem quanto equipamento ainda resistia na área. De acordo com diferentes fontes, o exército ucraniano está realizando retiradas de pequenos grupos de soldados, sempre que é possível, mesmo sob fogo inimigo. Esses combatentes corajosos enfrentam ataques contínuos de artilharia, drones e inclusive armas leves, mas persistem com bravura. Por que colocamos o símbolo de interrogação nas áreas de Stara Mykolaivka e Yevhenivka? Porque as fontes, tanto russas quanto ucranianas e até neutras, estão relatando informações muito diferentes sobre o que realmente está acontecendo nessas localidades. E é isso que vamos analisar agora. Alguns relatos indicam que o exército ucraniano teria sido forçado a recuar de Yevhenivka e que o restante das forças ucranianas estariam resistindo com determinação nos arredores de Stara Mykolaivka. Em outros relatos, aparece o contrário, que Stara Mykolaivka teria caído e que o exército ucraniano estaria se mantendo firme em Yevhenivka, de onde realiza as retiradas com tática e coragem. Existe também uma terceira versão, de que as tropas ucranianas teriam saído de ambas as localidades, tanto de Stara Mykolaivka quanto de Yevhenivka. No entanto, ainda não há confirmação visual concreta que permita afirmar qual dessas versões reflete a verdade no terreno.
Diferente de outros momentos em que houve avanço russo, como em Romanivka, onde surgiram imagens confirmando a movimentação, no caso de Avdiivka e neste setor atual, essas confirmações visuais ainda não apareceram. É importante destacar que nem sempre é possível depender apenas de imagens, pois os relatos de campo geralmente surgem antes das fotografias e geolocalizações. O fato de tantas fontes estarem relatando cenários diferentes sobre essas duas localidades, inclusive fontes russas, ucranianas e neutras, reforça a incerteza do momento. Ainda não há clareza sobre o que está de fato acontecendo, e definitivamente não há um consenso. Antes de modificar qualquer mapa, será necessário aguardar novas informações para formar um quadro mais preciso da situação. Apesar dessas incertezas pontuais, o mais relevante é que este ponto defensivo ucraniano, que resistiu com extraordinária valentia, está atualmente sob pressão intensa. É possível que, nas próximas horas ou dias, se confirme a ocupação das localidades de Stara Mikolaivka e Yevhenivka por forças russas. Mesmo que ocorra essa ocupação parcial, a verdade é que as forças ucranianas vêm enfrentando uma situação crítica com determinação. As retiradas estratégicas já estão em curso ou foram realizadas com a máxima organização possível, protegendo o maior número de soldados e equipamentos. Assim, é provável que, em breve, se fale sobre a possível captura do que seria um bolsão por parte dos russos. A partir disso, uma nova fase do conflito poderá começar. Os russos pretendem explorar esse setor do front, tentando avançar em diversas direções. Caberá ao exército ucraniano, que já demonstrou enorme capacidade de resistência, estabelecer novas linhas defensivas além de Stara Mikolaivka. Ainda não está claro se os russos conseguirão manter esse ímpeto ou se encontrarão um novo muro de aço da resistência ucraniana. Eles poderão tentar atacar os flancos de Toretsk ou a localidade de Yablivka, buscando sustentar esse eixo ofensivo rumo ao oeste. Também podem tentar atingir diretamente a localidade de Oleksandro Kalinov, ou avançar pelas rotas que levam ao sul de Kostiantynivka. Ou pode ser que os russos simplesmente parem de avançar. Neste momento, ainda não sabemos qual será o desfecho. O que sabemos com certeza é que a Rússia tem a intenção de chegar ao sul de Kostiantynivka, ou, no mínimo, se aproximar o máximo possível desse objetivo. Portanto, é natural que continuem tentando avançar, mas isso dependerá tanto da vontade ofensiva da Rússia quanto da força de recuperação da Ucrânia. A possível queda de Stara Mikolaivka não representa o fim da resistência, mas sim um novo desafio que os ucranianos estão se preparando para enfrentar. Cabe observar se essa nova linha defensiva já foi estabelecida anteriormente ou se está sendo montada agora, em tempo real. Isso será observado e comentado conforme os eventos se desenrolem. E é isso que vamos continuar acompanhando neste setor nas próximas atualizações, especialmente depois da confirmação sobre a situação das localidades mencionadas. E, para fechar a análise deste setor do fronte, voltamos agora o foco para outro ponto crítico: a região de Sumy. Durante as últimas horas, surgiram imagens de tropas russas que confirmaram que a localidade de Bilovody está completamente sob controle russo. Os invasores russos já ocupavam grande parte de Bilovody, uma localidade que se encontra dentro da região de Sumy, mas tudo indica que a captura total dessa localidade foi completada durante as últimas horas. Assim, vemos que, ainda que não se trate de uma ofensiva muito, por assim dizer, intensa, os russos continuam conseguindo certo grau de avanço na região de Sumy, onde, em diferentes pontos, estão sendo reportados combates. No entanto, é importante destacar que, apesar dos avanços pontuais do inimigo, as forças ucranianas seguem resistindo bravamente e infligindo pesadas perdas às tropas de ocupação. Como já comentamos inúmeras vezes, circulam especulações de que os russos poderiam lançar durante este próximo mês uma ofensiva consideravelmente mais intensa, com muito mais tropas e muito mais equipamento. No entanto, o moral das forças ucranianas segue elevado, e a preparação para resistir a qualquer ataque continua firme. Devemos lembrar que isso tem sido reportado tanto por autoridades ucranianas quanto por fontes ucranianas e agora também pela imprensa ocidental. Afirma-se que os russos estão preparando uma ofensiva considerada iminente, que supostamente pode ter como alvo
a região de Kursk ou a própria Sumy. Mencionam-se diferentes lugares, mas os nomes mais repetidos são Kursk e Sumy. No entanto, como dissemos várias vezes aqui neste canal, mais do que entrar em detalhes sobre o que está sendo especulado, acreditamos ser melhor simplesmente esperar para ver o que realmente vai acontecer neste próximo período. Se esses ataques realmente se concretizarão ou não, ainda está por ser visto. Mas acreditamos que algum tipo de ação ofensiva de maior escala está vindo, pois há muita informação surgindo em diferentes lugares. Contudo, prever exatamente onde e de que forma isso vai se materializar ainda é praticamente impossível. Para encerrar o vídeo de hoje, queremos falar sobre o efeito que tiveram esses últimos ataques por parte do exército russo contra território ucraniano. Observou-se um aumento no uso de mísseis, um aumento no uso de drones, além de uma sofisticação desses mísseis e drones que agora conseguem atingir altitudes antes nunca vistas. Isso está dificultando sua interceptação e exigindo uma resposta ainda mais coordenada da defesa aérea ucraniana. Mas o mais importante é o impacto que tudo isso está tendo no Ocidente. Como já é de praxe, os ataques criminosos da Rússia estão sendo amplamente condenados pelos aliados europeus da Ucrânia. No entanto, também se observou recentemente algumas declarações críticas por parte de setores da ala norte-americana ligados à administração de Donald Trump. O próprio Trump, diretamente em suas redes sociais, condenou esse tipo de ataque, questionou abertamente as ações de Vladimir Putin e insistiu em criticar as agressões da Rússia. Isso pode significar uma espécie de ruptura ainda mais profunda com o Kremlin, uma ruptura que já vínhamos percebendo nos últimos tempos. Essa mudança de postura se deve principalmente ao fato de que, até pouco tempo atrás, a administração Trump demonstrava uma atitude bastante hostil em relação à Ucrânia, algo que ainda se mantém em algumas declarações, mas agora começa a adotar um tom igualmente hostil contra os russos, por conta de todos esses acontecimentos recentes. Acreditamos que parte disso se deve a uma frustração crescente com o fato de que nenhum dos dois países parece aceitar os planos de paz propostos pelos Estados Unidos. Esses planos, que já comentamos várias vezes, são considerados inviáveis na prática. Mas o que se percebe claramente na realidade cotidiana e em todas essas conversas é que os russos demonstram uma disposição ainda menor do que os ucranianos para se sentar à mesa de negociações. Essa falta de vontade russa em negociar tem sido comentada repetidamente e se deve a múltiplos fatores, mas está, sem dúvida, esgotando cada vez mais a paciência de Donald Trump. E os recentes ataques russos só aumentam essa tensão. Teremos que observar o efeito de tudo isso. Já vimos como, de diferentes partes do Congresso dos Estados Unidos, surgem propostas para aplicar novas sanções contra a Rússia. Até o momento, Trump vinha se opondo a essas medidas. Mas, com os últimos acontecimentos e as declarações duras feitas por ele contra Putin em suas redes sociais, é possível que em breve essas novas sanções sejam finalmente implementadas. Além disso, pode-se abrir a possibilidade de que os Estados Unidos comecem a fornecer mais apoio à Ucrânia, algo que já vinha sendo discutido há bastante tempo e que poderia acontecer caso os russos continuassem se recusando a negociar. Esse apoio poderia não se limitar apenas às sanções, mas incluir também um aumento significativo no envio de ajuda militar a Kiev. Ou, até mesmo, poderia acontecer o oposto: os Estados Unidos decidirem se retirar completamente de todas as negociações, algo que já começa a se desenhar até certo ponto. Mas isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Esperamos que tenham uma excelente tarde e que possamos nos ver novamente amanhã. Até mais e muitíssimo obrigado!